Prefeitura da capital confirma a realização do Réveillon deste ano e do desfile das escolas de samba em 2022. Veja os detalhes sobre o mutirão de vacinação contra a Covid-19 que ocorre neste fim de semana em todo o estado. Ministros da Cidadania e da Articulação Política participam de evento em Santa Catarina, alusivo aos 1000 dias do governo Jair Bolsonaro. Operação conjunta apreende carreta com cerca de 20 toneladas de maconha na BR-101. E veja também, Tribunal de Justiça do Estado completa 130 anos de história. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com a confirmação pela Prefeitura de Florianópolis de que a capital vai ter festa de fim de ano e carnaval em 2022. O decreto com as regras deve ser publicado em outubro no Diário Oficial do município. O repórter João Paulo Cardoso tem as informações. É com você, João. Rodrigo, a confirmação foi feita pela Prefeitura nesta sexta-feira. O Réveillon vai ocorrer com queima de fogos aqui na Avenida Beira-Mar Norte. No entanto, não vai ter shows. Por questões de segurança e logística, não vai ter queima de fogos nos demais bairros da capital. A Prefeitura já abriu licitação para realizar o Réveillon, mas se o evento for cancelado por uma piora no quadro da pandemia, o município não vai pagar pelo contrato. Sobre o carnaval, existe a expectativa de que Florianópolis tenha o carnaval de rua e o desfile das escolas de samba em 2022. Mais uma vez, tudo vai depender do cenário da pandemia. Na próxima segunda-feira, a Prefeitura vai dar os detalhes em uma entrevista coletiva sobre o que está sendo chamado de Verão da Virada Floripa. A Prefeitura também confirmou que vai exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 para eventos com mais de 500 pessoas. O decreto sobre o assunto deve ser publicado em outubro e a exigência deve começar em 16 de novembro. A medida é para estimular a imunização e garantir a segurança de moradores e turistas. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, João. Outra cidade catarinense que vai ter Réveillon neste ano é Balneário Camboriú, no litoral norte. A Secretaria Municipal de Turismo deve lançar na próxima semana a licitação para a queima de fogos da virada. O show pirotécnico na Praia Central deve ter duração de 15 minutos e vai marcar a retomada da festa após a suspensão em 2020 por causa da pandemia. Também vai ser o primeiro evento após o alargamento da faixa de areia da Praia Central. As regras para a realização do Réveillon vão estar atreladas à situação da pandemia na cidade. O Réveillon em Balneário Camboriú é considerado um dos mais importantes do país. E na capital, em Balneário Camboriú e em todo o estado, vai ter mutirão de vacinação contra a Covid-19 promovido pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com os municípios. O mutirão foi pensado para que a população catarinense tenha a oportunidade de colocar a vacinação contra a Covid-19 em dia. No estado, 418 mil pessoas que tomaram a primeira dose estão dentro do prazo para tomar a segunda, mas ainda não fizeram a imunização. Mais de 343 mil catarinenses estão com o esquema vacinal incompleto e sequer tomaram a primeira dose do imunizante. A ideia do mutirão desse final de semana é aproveitar esse momento para que a gente consiga, então, resgatar essas pessoas, concluir esses esquemas vacinais, assim também como avançar. A gente sabe que tem muitas pessoas aí chegando no prazo da segunda dose. O prazo da dose da vacina Pfizer foi reduzido, né, de 12 para 8 semanas. Então é um momento para a gente resgatar essas pessoas que não concluíram os esquemas e continuar avançando na conclusão dos esquemas das pessoas que já estão nos prazos, né, se aproximando dos prazos para concluir esses esquemas vacinais. Os pontos de vacinação vão estar abertos neste sábado e domingo, não apenas para garantir a imunização completa, mas também para o reforço nos idosos de 70 anos ou mais que possuem o esquema vacinal completo há mais de 6 meses e os imunossuprimidos imunizados há mais de 28 dias. Acho que a grande proposta é essa, você continuar avançando na vacinação, porque a gente sabe que a vacinação tem um impacto direto nos indicadores epidemiológicos, né? E essa vacinação que está fazendo a gente entrar num cenário melhor e certamente a gente avançando nisso, concluindo os esquemas, a gente consegue manter esse cenário numa melhora nos indicadores epidemiológicos. E 15 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas da Covid-19. Os dados no telão do Band Cidade apontam que chegou a 19.000
291, o total de catarinenses que morreram desde o início da pandemia. 960 novos casos confirmados, total agora de 1.193.381, com 1.165.861 pacientes recuperados. 8.229 casos estão em acompanhamento. 39,13% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 519 leitos vagos atualmente. E o vacinômetro estadual aponta a seguinte composição da vacinação aqui no estado. 71,61% dos catarinenses já receberam a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. Para a segunda dose, 42,29% já receberam mais de 3.060 mil doses aplicadas. E o total no estado passa dos 8.260.000 doses até o momento. De volta com o Band Cidade, os ministros da Cidadania e da Articulação Política estiveram hoje em Santa Catarina. Na pauta, um evento alusivo aos 1000 dias do governo de Jair Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que era esperado nesta sexta-feira, participou por videoconferência. Participaram da cerimônia no auditório da Fiesc os ministros João Roma, da Cidadania, e Flávia Arruda, da Articulação Política, além da vice-governadora Daniela Rainer, deputados federais e senadores catarinenses. Durante o encontro, o governo federal realizou a cessão de cerca de R$1 bilhão em ativos imobiliários federais para o governo do estado e os municípios catarinenses. A cessão também possibilita a regularização fundiária de 150 famílias de Joinville e 130 mil hectares de terras da União na Via Expressa Sul foram cedidos para a Prefeitura da capital. Ainda durante o evento, o Ministério da Cidadania entregou 95 veículos a municípios catarinenses para atendimento à população em situação de vulnerabilidade social dentro do Sistema Único de Assistência Social. Para falar sobre o assunto, Roberto Azevedo aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Paulo Guedes era esperado, não veio, participou por videoconferência. João Roma e Flávia Arruda estiveram. Qual é a análise? Deu bolo e não foi bem entendida essa história. Havia um almoço programado para ele, Paulo Guedes, ministro da Economia. Como ele ia ser bastante cobrado, principalmente pelo fato e pelos empresários de que Santa Catarina está ficando fora da divisão dos recursos do governo federal, tem quase R$1 bilhão a mais para a infraestrutura e Santa Catarina não vai ganhar nada em 2022. Ele não veio. Tinha uma agenda em Brasília, misturou auxílio família com Auxílio Brasil, misturou tudo lá em Brasília, mas enfim, não veio. O que aconteceu? A sede da Fiesc estava preparada para um almoço com um grande evento. Os empresários simplesmente foram desmobilizados quando souberam que o ministro da Economia não veio. Ficou ruim para o governo, no estado mais bolsonarista do país. Imagina o que ele faz com aqueles que não apoiam o presidente. Pois é, né? É uma situação complicada para Santa Catarina. Deselegante, foi deselegante. No mínimo, né? Foi deselegante. Roberto, agora a sexta-feira foi agitada aqui em Santa Catarina nos bastidores, não é? Muito. E olha só, 2 semanas após assumir o comando da Polícia Civil, o delegado Laurito Akira Sato pediu exoneração do cargo de delegado-geral da instituição. Akira Sato havia assumido o cargo com a exoneração de Paulo Queires, que estava no governo desde o começo da gestão de Carlos Moisés da Silva. As razões que levaram ao pedido de exoneração ainda não foram oficialmente divulgadas. Rafael Ross, ex-delegado regional de Mafra, deve ser anunciado oficialmente como o novo delegado-geral da Polícia Civil. O também delegado Marcos Ghisoni vai assumir a Corregedoria-Geral da instituição. E o Roberto Azevedo apurou, tem informações também de bastidores aí sobre essa exoneração de Akira Sato, Roberto? Falei com alguns delegados bastante graduados. Deixar claro para o nosso telespectador que a vida dentro da Polícia Civil não tem sido fácil depois que o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência na Assembleia. Os delegados não ficaram satisfeitos, um dos motivos, inclusive, da saída de Paulo Queires da Delegacia Geral. Só que Akira Sato agora pediu exoneração, porque se recusou a retirar um delegado que investigava uma compra suspeita de softwares no Porto de São Francisco do Sul pela SC Parcerias. Esse seria o motivo. Os delegados meio que aceitaram, não porque dentro do governo essa informação não é oficial, mas um dos delegados me disse algo perturbador. É assim que a banda toca, Roberto. Repito, é assim que a banda toca. Não respeita o executivo, não respeita quem está na cúpula do governo, vai embora. Olha, isso aqui não é Sucupira, isso aqui é o estado de Santa Catarina. Tem que apurar direitinho essa história, porque aí o governo perdeu pontos e perdeu moral
com a população de Santa Catarina, principalmente no combate à corrupção. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. A Justiça Catarinense está de aniversário. O Tribunal de Justiça do Estado completou hoje 130 anos de história. Uma sessão extraordinária marcou a passagem da data. Durante a solenidade, foram feitas homenagens a magistrados que se aposentaram entre 2020 e 2021 e que contribuíram para a história do Tribunal de Justiça do Estado. Só avança para o futuro quem reconhece o passado. Nós estamos homenageando 130 anos de muita história na sociedade catarinense. Vivemos a época da caneta do nanquim até o processo eletrônico, né? Então, são fases de uma existência muito rica e muito contributiva para a evolução da sociedade catarinense. A cerimônia também marcou a abertura de uma exposição instalada no Museu do Tribunal. Cerca de 200 documentos históricos foram digitalizados e reproduzidos em peças impressas para contar a história do judiciário catarinense, que começou no dia 1º de outubro de 1891. Devido às medidas sanitárias por causa da Covid-19, a exposição também vai estar disponível por meio de uma versão virtual. Vão ser 4 pequenos vídeos que vão poder ser acessados no portal do Tribunal de Justiça do Estado. Para o curador da exposição, o projeto evidencia a evolução tecnológica da Justiça de Santa Catarina. A Justiça catarinense, ela conserva, custodia uma parcela das mais importantes da memória da sociedade catarinense. Então, o que nós queremos demonstrar aqui nesta exposição é exatamente isso. Como é que se comemora uma data? Não sem um lastro. É necessário que haja um lastro de memórias, um lastro de documentação, um lastro de objetos guardados, selecionados, para que nós possamos comemorar algo. Porque sem esses marcos, sem esses lastros, impossível se tornaria comemorarmos qualquer data. 3 grandes apreensões de drogas foram registradas em Santa Catarina. Uma das ocorrências foi a apreensão de uma carreta carregada com maconha na BR-101, litoral norte do estado. Uma operação conjunta entre as polícias federal e rodoviária federal apreendeu uma carreta carregada com maconha na BR-101 em Porto Belo, litoral norte do estado. Após troca de informações entre as duas polícias, a carreta com placas de Xanxerê foi localizada estacionada em um posto de combustíveis no quilômetro 158 da rodovia. Quando os policiais verificaram o compartimento de carga, encontraram uma grande quantidade de maconha escondida em meio a barro. A estimativa é de que tenham sido apreendidas de 15 a 20 toneladas do entorpecente. O número oficial só vai ser divulgado na próxima segunda-feira. O motorista está foragido. É a terceira grande apreensão realizada pelas duas forças de segurança em parceria. No dia 30 de junho deste ano, foram apreendidas 24,2 toneladas de maconha na BR-282 em Rancho Queimado. No dia 3 de setembro, a apreensão recorde, 24 toneladas e meia de maconha na BR-101 em Biguaçu, Grande Florianópolis. Em outra ação conjunta, só que das polícias rodoviária federal e militar rodoviária, os policiais apreenderam mais de 1 tonelada de maconha. Foi na SC 467 em Jaborá, meio oeste do estado. Os policiais localizaram uma picape suspeita de fazer o transporte de drogas e deram ordem de parada, que o motorista não obedeceu. Ele tentou fugir em alta velocidade, mas perdeu o controle em uma curva e tombou na rodovia. No compartimento de carga e no banco traseiro da picape, os policiais encontraram 1.130 quilos de maconha. Parte da carga ficou espalhada pela rodovia. Uma vistoria identificou que o veículo tinha sido roubado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas circulava com placas clonadas. O motorista de 30 anos disse que o destino da droga era a capital catarinense. Ele foi levado para a delegacia de polícia de Joaçaba e vai responder por tráfico de drogas. E na SC 480, uma terceira apreensão de maconha foi feita pela Polícia Militar Rodoviária. Os policiais apreenderam 702 quilos de maconha após o motorista de um carro tentar fugir de uma barreira policial. Na fuga, o motorista que circulava com placas clonadas perdeu o controle do carro e bateu contra um barranco às margens da rodovia. O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O fim de semana vai ter tempo instável em Santa Catarina. A previsão para o sábado e o domingo você confere agora aqui no Band Cidade.
O sábado vai ser instável, com chuva moderada a forte em alguns momentos devido a uma área alongada de baixa pressão chamada cavado. Segue o risco de temporais localizados com ventos fortes e granizo. As temperaturas vão estar baixas em todas as regiões devido à chuva e às nuvens. Na capital, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Chapecó, variação entre 15 e 20. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 18. E em Itajaí, mínima de 18 e máxima de 22. No domingo, a instabilidade vai continuar por causa da passagem de uma frente fria. O dia vai ser encoberto com chuva em todas as regiões. Persiste o risco de temporais isolados. A aproximação de uma massa de ar mais frio faz com que as temperaturas entrem em declínio. Na capital, mínima de 19, máxima de 23 graus. Em Blumenau, variação entre 17 e 23. Em Joinville, 20 de mínima e 22 de máxima. E em Criciúma, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Hora das informações do esporte de hoje. A gente começa com a Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense enfrenta o São Paulo na Arena Condá neste domingo. O time ainda procura a primeira vitória dentro de casa. O jogo vai ter torcida. A Chapecoense se prepara para voltar a receber o público na Arena Condá. A última vez que o Verdão do Oeste jogou em casa com o apoio do torcedor foi no dia 8 de março de 2020, pela primeira fase do Campeonato Catarinense. Na ocasião, a Chape venceu o Joinville por 3-0. E a volta já está marcada para o próximo domingo. A Chape conta com a volta da torcida para tentar vencer a primeira em casa. Que a torcida venha nos apoiar, a gente também está triste, creio que os resultados também não têm deixado a torcida feliz, mas que a partir desse momento, no domingo, que a gente vai ter a torcida, possa ser, uma mudança de chave no campeonato. Para o jogo que acontece às 4 horas da tarde no domingo, a Chape vai ter desfalques importantes. Um deles é o técnico Pintado, que foi punido com 2 partidas de suspensão pela expulsão no jogo contra o Atlético Goianiense na 17ª rodada. Além dele, Perotti, que teve diagnosticado uma lesão leve na coxa esquerda, o zagueiro Jordan, expulso na rodada passada, e os meias Lima e Moisés Ribeiro, suspenso pelo 3º cartão amarelo, também desfalcam o Verdão. Na Série B, o Avaí tem um duelo fora de casa. O time catarinense enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro, neste sábado, às 7 horas da noite. O Avaí vem embalado. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias, sendo 3 sobre adversários diretos, Vasco, CRB e Goiás. E 3 seguidas, somada à da última rodada sobre o Londrina. E na missão de somar 3 pontos e seguir embalado, o Leão encara o Botafogo no Rio de Janeiro. E a tarefa é árdua. O time carioca está a 8 jogos invictos dentro de casa. E são 8 vitórias. Partida muito importante fora de casa, mas a gente sabe que tem uma possibilidade muito grande, vem trabalhando para isso, vem se esforçando muito. E para encarar o Botafogo, o técnico Claudinei Oliveira tem um desfalque certo, o volante Marcos Serrato, que está com Covid. E antes que o prazo de inscrição dos atletas encerrasse na Série B, nesta quinta-feira o Avaí confirmou mais um reforço. O atacante Felipe Saraiva, de 23 anos. Uma das carências que o Claudinei comentou comigo era a necessidade de um atacante que tivesse o último terço de campo. Eu sou um beirada, sou rápido, sou inteligente e pretendo ajudar o grupo da forma que o professor me pedir. Ainda pela Série B, o Brusque encara o Guarani também neste sábado, só que mais cedo, às 4 horas da tarde, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Para o duelo, o técnico Vaguinho Dias vai poder contar com os reforços recentemente anunciados pelo clube. O volante Evandro, de 28 anos, o meia Foguinho, o atacante Hugo Borges e o zagueiro Luizão estão todos regularizados na CBF e vão poder ficar à disposição. A partida vai ter público no estádio Augusto Bauer. 750 ingressos foram colocados à venda. Na Série C, domingo, o Criciúma estreia na segunda fase da competição. O time catarinense recebe o Paysandu às 6 horas da tarde no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. O jogo também marca a volta do torcedor ao estádio criciumense. Para arrancar com vitória, o Tigre aposta no fator local. Na primeira fase, o Criciúma foi o melhor mandante, com 8 vitórias e 1 empate. Para a partida, o técnico Paulo Baier não vai ter desfalques.
E o Joinville tem decisão amanhã na Série D do Campeonato Brasileiro. O time encara o Uberlândia às 3 horas da tarde na Arena Joinville. É o jogo de volta das oitavas de final da competição. O Joinville perdeu a primeira partida em Minas Gerais por 1-0. Se vencer pelo mesmo placar, a decisão vai para os pênaltis. Vitória por 2 gols de diferença garante o time catarinense nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto, uma escola municipal de Florianópolis planejou uma maneira diferente para falar dos cuidados com a natureza. Os alunos aprendem sobre o descarte de resíduos com uma oficina de produção de sabão caseiro. Quem conta a história para a gente é a repórter Ana Cristina Machado. O principal item aqui é o óleo de cozinha. Quando descartado do jeito errado, pode trazer prejuízos ao meio ambiente. Os alunos do 5º ano da Escola Básica Municipal de Florianópolis, Beatriz de Souza Brito, no Pantanal, estão estudando o descarte de resíduos e sabem direitinho a importância de falar sobre esse assunto. Se a gente jogar na pia da cozinha, do banheiro, sempre vai passar pelo cano e vai ir pela água. Aí vai acabar poluindo o ambiente e o solo também. Além disso, o óleo também pode entupir encanamentos, bloqueando a passagem da água da chuva e do esgoto, atrapalhando o funcionamento das estações de tratamento. Esse acúmulo de gordura também pode atrair pragas, responsáveis por doenças. E para dar utilidade para o óleo de cozinha usado, começa a mistura. Soda cáustica, água, vinagre, sabão, álcool e óleo. Depois, uma força-tarefa foi organizada para mexer bem todos esses ingredientes por cerca de 40 minutos. A ideia aqui é fazer todo esse processo, transformar o óleo de cozinha usado em sabão caseiro. Essa pode ser uma boa alternativa para um descarte seguro do óleo. Além disso, faz com que os alunos e as famílias pensem mais no cuidado com a natureza. A gente estudou com eles, né, como que isso causa e qual é a alternativa, então? O que a gente pode fazer para que ele não vire esse problema para nós, que a gente faz parte da natureza, né? Então, ele já sabe o que é uma reação química que origina um novo produto, né? A gente adiciona substâncias e essas substâncias reagem entre si e geram um novo produto. Além da produção de sabão, a oficina também faz com que os alunos trabalhem outras disciplinas, como, por exemplo, a produção de texto. No final, eles precisam entregar um relatório sobre o que foi feito na atividade. Para os alunos, a experiência foi cheia de aprendizados. Achei bem interessante e eu não sabia que dava para fazer sabão com óleo. Proteger a mãe da natureza é bom. Com toda certeza. Você vê agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis, nessa bela imagem para você. 22 graus é a temperatura de momento, tempo bom. Na cidade você vê em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Trânsito tranquilo nessa sexta-feira, noite de sexta-feira, tanto para quem entra na cidade, na ilha de Santa Catarina, pela ponte Pedro Ivo Campos, quanto para quem sai em direção à área continental da capital catarinense, pela ponte Colombo Machado Salles. Tem também ali a beira-mar continental com tráfego tranquilo e mais à sua esquerda no vídeo, a ponte Hercílio Luz com tráfego tranquilo também nesta noite de sexta-feira. E é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado com a marca de qualidade do jornalismo da Band para você. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Uma boa noite, um bom fim de semana. Aproveite seu sábado e seu domingo. A gente se encontra na segunda-feira aqui, logo depois do Brasil Urgente com o José Luiz da Penha. Até mais, tchau.